Então, a atividade está prorrogada até domingo. E aí, pessoal, eu abri uma outra atividade, que é do mesmo esquema que foi do primeiro bimestre. Então, um artigo científico sobre qualquer um dos materiais, pode ser polimérico, pode ser metálico, pode ser cerâmico. E a diferença é que nesse artigo precisa, o enfoque que vocês vão dar é a caracterização desses materiais. Então, se você vai falar de um compósito utilizado para sola de sapato, então vocês têm que falar do material e aí falar sobre a caracterização dele. De preferência, falando da técnica utilizada, né? Das técnicas que nós vimos em sala de aula, das espectroscopias e hoje da microscopia, que é o que a gente vai começar a tratar, certo? Então, o mesmo esquema, um vídeo para a gente não precisar ficar utilizando as aulas, né? Que faltam poucas, e, e um seminário, né? Um seminário, só que dessa vez também com apresentação. Então, da outra vez foram vídeos rápidos de até 3 minutos, e aí tiveram vídeos muito bons, pessoal. E alguns com apresentação e outros sem apresentação. E para esse precisa ter apresentação, certo? Então, não só, na verdade, vocês não, oh meu Deus, não vão só contar sobre o artigo, vocês vão apresentar o artigo. Então, por isso que vai ter um tempo um pouco maior lá para vocês. Artigos de revistas qualificadas, desculpa, e artigos recentes para que vocês possam perceber que mesmo a gente fala dos materiais, falam das caracterizações, mas que a todo tempo a gente tem material atualizado, né, artigos novos sendo lançados e que acaba fazendo com que a gente perceba que a ciência dos materiais elas continuam caminhando, né? Pode ser em dupla, Natan. Pode ser em dupla, sim. Se deu certo a dupla que vocês fizeram no primeiro, pode ser mantida, não tem problema nenhum. Aí fica a critério de vocês. Então, quem quiser fazer em dupla, pode fazer em dupla. Quem quiser fazer individual, também pode fazer individual. Certo? E aí, sempre lembrando que o enfoque é o material, não a decomposição dele. Pessoal, o que aconteceu que algumas pessoas apresentaram o material e a decomposição dele. Então, o foco do trabalho era estudar a decomposição daquele material. Então, não, o nosso foco e objetivo é o material e a caracterização. Se ele é biodegradável, se ele é sustentável, isso não tem tanta relevância nesse momento para nós. Para nós, o que vai ser o material e a caracterização dele, certo? Está descrito lá. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Pera aí, professor, é para nós fazer uma apresentação em vídeo, Isso, apresentando todo o artigo, né? isso, isso. Entendi. Que no artigo, o foco do artigo é material e a caracterização dele, certo? Aí eu pensei que seria um seminário para apresentar durante a aula. Vai ser um seminário, porque o vídeo é de 10 minutos. Mas vocês vão gravar isso e me enviar, Entendi. certo? Certo. Lá no Aprender eu coloquei bem descritivo o que precisa. Isso, tá tudo lá. Vamos até olhar aqui. É que ele só libera 9 e 10. Ah, tá, pessoal. Deixa eu mostrar aqui para vocês, então. Vocês enxergam, pessoal? Agora sim, tá carregando. Tá, então, conforme a conversa em sala, envolve a elaboração do seminário, aqui eu coloquei de 7 a 8 minutos, de um artigo recente, então, recente até 5 anos, publicado numa revista de extrato superior.
Então, que pode ser essa revista, pode ser de ciências do materiais de química ou de áreas afins. Então, o vídeo deve conter uma breve introdução, né, uma introdução breve do título do artigo, componentes da equipe e o resumo do trabalho. Então, um slide aí com todas essas informações. E depois a apresentação do seminário propriamente dito, né, que é a apresentação do artigo. Então, o artigo com a referência completa, o sumário da apresentação, o tipo de material e a fabricação, a técnica de caracterização com uma breve explicação da técnica e a caracterização do material, e se no artigo tiver aplicação, a aplicação desse material. E aí vocês devem postar no Aprender o vídeo e o artigo para eu dar uma olhada, certo? Então, pessoal, deixei um prazo aí praticamente de um mês para vocês fazerem. Eu sei que esse um mês passa rápido, vocês têm bastante coisa para fazer, mas eu acho que é tempo suficiente para isso. Uma questão aí de organização de vocês, certo? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Pessoal, vocês receberam um comunicado da universidade sobre a posição dessa nossa não volta, né, pessoal? Acho que vocês têm acompanhado as notícias, né? E aí, infelizmente, a gente não tem autorização para estar voltando, né? Nem com as nossas aulas presenciais. Então, a universidade deu uma satisfação para vocês com relação a isso. E eu tô dando também, né? Porque, na verdade, a gente não tem autorização, não tem nenhum respaldo legal para que a gente possa voltar, independente de, do nosso curso. Nós sabemos que os cursos da área da saúde voltaram, mas eles estão respaldados junto a um decreto do governo do estado, mas os demais cursos não têm nenhum respaldo. Então, infelizmente, a gente não vai poder voltar. Também não sei nem como seria essa logística, né? Porque eu sei que tem gente ainda que é receoso, que tem ônibus que não está funcionando, né? Então, para dar uma satisfação para vocês com relação a isso, de que realmente a gente não tem um respaldo para voltar. Então, Natan, a gente nem tem essa questão do que voltaria, mas a princípio sim. Na verdade, dentro daquela proposta do Plano São Paulo, se nós chegarmos na fase amarela, nós poderíamos voltar até 35% dos alunos. Então, claro que a prioridade seria as aulas práticas, né? E aí, se tiver, quando chegar na fase verde, 70%. Mas a gente não caminha, né? Vocês viram que a gente está numa vermelha, que algumas exceções estão sendo abertas, mas que a questão da saúde não melhora, né? Muito pelo contrário, né? Não sei se vocês têm acompanhado as notícias que os casos têm aumentado, inclusive, né? Mas se tiver alguma possibilidade de volta, eu aviso vocês imediatamente para que vocês possam se organizar, caso exista alguma possibilidade de volta. Vocês serão os primeiros a saberem. A gente nem sabe, não dá nem para colocar uma opinião sobre isso, né, Luana? O que vai acontecer, né? O que a gente sabe é que o que não pode acontecer, né? Nós não podemos ficar doentes, né? Então, é isso que tem que acontecer, não ficarmos doentes. E resguardar, né? Para que a probabilidade seja de pegar alguma coisa, alguma doença, seja ela qual for, que a probabilidade seja a menor possível. Certo? Alguém quer colocar alguma coisa, pessoal? Alguma dúvida? Não? Inscrição na jornada, atividade da jornada, apresentação de trabalho na jornada, tudo ok?
Nenhum comentário, pessoal? Professora, só pode apresentar na jornada quem tem algum resultado prévio? Sim. Olha, na verdade, Natan, no ENEP é assim, mas eu acho que na jornada, no simpósio também precisa ter resultado, Certo. certo? E as inscrições do ENEP também abriram, né, pessoal? Não sei se vocês viram. E aí a gente está trazendo um pessoal super bacana na programação. Então, na programação que a gente chama do ENAP, que é o do Encontro de Pesquisa, que eu e a professora Maíra estamos na comissão, nós convidamos a professora Márcia Barbosa. Não sei se alguém de vocês participou da live que nós fizemos, que foi a professora Jaqueline que conduziu pela página da Química no Oeste. E ela vai participar. A subsecretária de Ciência e Tecnologia de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo também vai estar com a gente numa mesa redonda. Então, tem muita coisa bacana para acontecer no ENEP. Mesmo que vocês já estejam formados, né? Vocês são sempre bem-vindos e sempre convidados a participar de todos os nossos eventos, né? Então, fiquem atentos aí que uma vez no Oeste, pessoal, a vida inteira no Oeste, né? Então, os convites sempre são feitos. Aí eu acho que vai ter muita gente para apresentar o trabalho do TCC, hein? Porque senão Uhum. não adianta. É. Não, serão sempre super bem-vindos, né? Tudo bem, então, pessoal? Podemos começar? Então, Tudo vamos lá. certo. Deixa eu só abrir o arquivo aqui. Bom, pessoal, então, a aula passada, nós conversamos sobre microscopia. Aí, desculpa, não sobre microscopia, nós falamos sobre espectroscopia. Na verdade, nós fizemos alguns exercícios relacionados à espectroscopia, né? Então, de como que aquilo funciona, algumas exemplificações para a gente saber como que eu posso utilizar a espectroscopia de espalhamento Raman e de absorção no infravermelho para poder caracterizar o material, que é esse o objetivo da técnica, certo? Então, na verdade, o foco da nossa primeira parte foi falar sobre as espectroscopias, enfocando a vibracional e um pouquinho da eletrônica, certo? Agora, pessoal, a gente vai falar de microscopia. No caso das espectroscopias, qual que era o resultado que eu obtinha? Quando eu fazia uma aplicação da técnica de espectroscopia, qual é o resultado? Qual é o resultado que eu obtenho da minha análise? Qual que é o resultado, pessoal? Coloco a minha amostra lá no equipamento e o que que eu tenho de resultado? O que que o equipamento me dá? Fragmento da molécula? Me dá fragmento da molécula, ele me dá informações sobre as vibrações moleculares, mas esse resultado chega como para mim? Se você é o técnico de laboratório e eu solicitei uma análise, você vai entregar o que para mim? Que foi detectado em tal banda, em Isso. tal Comprimento de região. onda. Isso. Mas antes disso, pessoal, eu entrego para vocês um espectro, um gráfico do número de onda em função da intensidade. E a partir da interpretação desse gráfico, né, desse espectro, é que eu vou obter as informações sobre as vibrações, oh meu Deus, sobre as, as informações sobre a frequência, a frequência das vibrações, dos comprimentos de onda de maior excitação, né? Então, na verdade, a gente vai ter essas informações. Então, eu entrego um gráfico
um espectro, e aí, a partir disso, eu vou fazer a interpretação e a leitura desse espectro. No caso da microscopia, pessoal, qual que vai ser o resultado? O que eu vou entregar para vocês? Alguém tem ideia? No caso de microscopia, o que eu entrego para vocês? Todo mundo já viu um microscópio? Sim. Sim. E o que a gente obtém como resultado de um microscópio? Mesmo que eu não consiga imprimir e entregar, quando eu uso o microscópio, o que eu analiso nele? O que é analisado, pessoal, no microscópio? A estrutura, Antes. Células? Pode ser células. Então, olha, célula e estrutura vai depender da minha amostra. Mas, de uma maneira geral, o que eu enxergo ali? Eu enxergo, pessoal, uma imagem, que pode ser da célula, que pode ser de uma estrutura celular, que pode ser a estrutura de um sólido cristalino. Então, quando a gente fala em microscopia, o que eu vou entregar para vocês é uma imagem. E essa imagem pode ser de diferentes maneiras, certo? Então, no caso das espectroscopias vibracionais, eu entregava para vocês um gráfico, um espectro. No caso da microscopia, pessoal, independente de qual seja ela, pode ser a microscopia óptica, que é essa microscopia aí de lente do microscópio ocular que a gente vê nos laboratórios de biologia, que talvez alguém tenha tido um quando era criança, né? Então, desde esse microscópio mais simples até o microscópio eletrônico de varredura, a resposta vai ser uma imagem. Então, em todos eles é imagem. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou analisar aquela imagem, certo? Então, agora, pessoal, a imagem, ela me diz sobre o composto, mas ele não vai me dar tantas especificidades como me dá a espectroscopia vibracional e eletrônica. Porque a gente vai ver que a imagem, pessoal, embora ela seja printada ali, o que acontece é que ela passa pela interpretação de quem está vendo, certo? Então, eu sou meio chatinha, assim, com as imagens de MEV que vocês vão ver, porque dá para a gente enxergar o que quiser, né? Que nenhum estudioso de MEV me ouça falar isso, né? Mas, enfim, no caso da microscopia, seja ela qual for, o que nós vamos obter como resposta é imagem, certo? Então, vamos lá. Professor, Oi. eu queria perguntar uma coisa. Tipo assim, no equipamento que faz espectroscopia, no caso, quando sai o resultado, vai sair um gráfico impresso, né, com todas as detecções ali das bandas ali onde foi detectado os fragmentos ali. Só que a pessoa que imprima o gráfico ali, que pega o resultado, ela precisa interpretar assim como a gente interpreta na aula, Não, ou já vai sair tudo já prontinho, bonitinho, assim, para a pessoa só ler e saber o não, que é? não. Ela te entrega, Natan, o espectro. E aí, quem vai falar, quem vai interpretar que aquela banda em 3.400 é do OH, que aquela banda em 1.700 é uma carbonila, é você. Porque o que acontece em muitos centros de pesquisa é que existe o técnico. O técnico, ele conhece sobre a técnica, muitas vezes ele colabora, né? Mas ele é um operador. Ele sabe tudo aquele equipamento, ele às vezes até dá manutenção nos equipamentos, mas a responsabilidade é sua. Então, em muitas instituições, existem laboratórios multiusuários. Então, o que significa isso? Vários, que nem vou falar da experiência lá do Instituto de Química que eu convivi lá em São Carlos. Então, lá tinha um laboratório que era de multiusuários. Então, a FAPESP, ela tem uma possibilidade de financiar esses equipamentos multiusuários. Então, que vários grupos de pesquisas eles podem utilizar.
Então, para isso, eles contratam um técnico que é treinado para trabalhar com aquele tipo de equipamento. Então, normalmente essa pessoa passa por treinamento. O que que aconteceu lá em São Carlos, né? Como tinha muita gente qualificada, o técnico do equipamento era uma pessoa que tinha doutorado, né? Então, normalmente é concurso, e aí, como o equipamento, sei lá, era de RMN, ressonância magnética nuclear, e aí é o especialista, né, que prestava o concurso e acabava passando, né? Mas ele era um técnico. O que acontecia é que, como ele era um pesquisador, né, já que ele fez mestrado, doutorado, ele acabava também sendo um colaborador de pesquisa. Então, por exemplo, de novo no meu doutorado, eu trabalhei com um tipo de óleo e aí eu fui fazer uma análise cromatográfica desse óleo, né? Então fez a separação e aí era um cromatógrafo acoplado a um espectrômetro de massa. Então eu não tinha nenhuma experiência, né? O que eu ia fazer é pegar o espectro de que saiu, né, dos fragmentos lá do espectrômetro de massa e ia jogar num banco de dados para ele me dar quais eram as estruturas, né? Mas um estudioso ia saber que tal banda, que tal linha, né, é referente a determinados fragmentos. Então, pode acontecer de alguns centros de pesquisa esses técnicos colaborarem com você, mas normalmente não. Mas aí você disse que pelo espectro a gente consegue interpretar sem saber? Tipo, não entendi. Você tinha dito, você tinha dito que o técnico passou no computador lá e conseguiu saber quais são os fragmentos. Pela própria experiência dele. Pela própria experiência dele, ele consegue identificar. Igual eu mostrei para vocês o espectro, que eu falei, ó, pessoal, essa banda em 3.400 é do OH, essa banda em 1.700 é de uma carbonila, né? Vai adquirindo familiaridade com a técnica envolvida, mas é você que vai interpretar. Aí você fala assim, nossa, mas como que eu vou interpretar? Começa, pessoal, fazendo uma revisão da bibliografia. Então, a aula passada, eu dei o exemplo para vocês dos trabalhos da Viviane, da Tamires e do Guilherme. Era um tipo de material novo que eu nunca tinha trabalhado. O que que a gente fez? Bibliografia, revisão bibliográfica, e aí a gente encontra artigo que era sobre análises como é que era? Análises de DNA. Já foi, então, aquela banda que apareceu no meu espectro em 1750, o artigo do fulano fala que essa banda realmente é uma carbonila. Aí um outro artigo que estudou espermatozoide de macaco, que é semelhante à linha de trabalho. Ele fez a interpretação do DNA e aí também encontrou banda que a gente encontrou no nosso espectro. Então, eu falei que aquela banda lá em 3.400 é OH e que fulano também, num estudo em 2019, atribuiu aquela banda para um grupo OH. Né? Então, na verdade, você vai se respaldando de coisas que já foram feitas. Mas assim, um pico que é do OH numa análise, ele tem uma semelhança na outra análise também? Aquele pico ele fica semelhante se for fazer uma outra análise? Fica. Por isso que vai pegando experiência no caso de interpretar? Isso. Porque daí vai o cara que pega experiência, ele fala assim, nossa, essa banda do OH, ela é OH porque é uma banda larga. Ah, não é NH, que também dá naquela região, porque é uma banda larga. Se fosse uma banda estreita, seria NH. Né? Então, de tanto ver e estudar, você vai ficando familiarizado com isso. Então dá para interpretar pelo formato da banda ali do pico e também pela região de absorção ali, no caso, Isso, na do hora que número de vê número de ondas, né? Isso, pelo número de onda, dá pelo formato da banda. E aí você vai se Entendi. calçando com o que está na literatura, né? Então, embora às vezes a literatura ela vem para nos confundir, né?
Porque aí ele fala assim, não, mas essa banda de carbonila C-O pode aparecer de 1900 a 1500. 1500 a 1900, mas tem tanta banda nesse meio, né? Então tem algumas coisas assim que não ajudam, mas tem muita coisa que ajuda. Quando o Vinícius passou, ele falou dessa forma aí, né? De que de tanto até tanto é tal coisa, de tanto até. Ele deu uma tabela pra gente, né? Pra gente identificar. Só que eu não peguei muita prática, assim, não consegui desenvolver muito, assim, a prática para poder identificar, não. Assim, tive dificuldade para poder. Então, porque lembra do exercício que a gente fez na aula passada? De identificar a carbonila que se transformou num grupo cetônico, né? Então, isso daí é da experiência e tabela e artigo, né? De vendo se aquilo, bom, você está achando que aquela banda em 1700 é carbonila. Será que mais alguém achou que isso daqui é uma carbonila? E aí, na busca da literatura ou no livro, você vai ver que o fulano também falou que aquela 1750 é carbonila. Aí você fala, ufa, que bom, né? Então, se alguém me questionar, você vai falar, olha, eu não estou mentindo sozinho, né? Porque alguém também publicou e falou que aquilo era 1700, né? Então, você vai se respaldando na literatura. Será que não teria, assim, um software que eles conseguissem padronizar todas as bandas, padronizar no computador e na hora que fazer essa leitura, o computador já mostrar pronto, sem a pessoa ter que interpretar. Tipo, né? Então, o que tem são as bibliotecas. Então, dentro do próprio equipamento, tem as bibliotecas espectrais. Então, vamos supor que eu fiz um espectro de um óleo essencial, e aí ele achou que aquele espectro é de eugenol. Então, tem programas que eles te indicam, falou assim, olha, esse espectro pode ser do eugenol, porque ele compara aquele espectro que você obteve com o espectro de um banco de dados. Então, isso já tem. É que daí, tipo, a semelhança, tipo, o computador poderia assemelhar aquele pico com aquele que já foi, tipo, fazer um software, tipo, um programar, né, o computador para ele identificar que aquele pico naquele formato vai ser tal coisa, aí já saiu o resultado para a pessoa saber o que é. Já tem, sim. É que, na verdade, depende do tipo de usuário que você vai ser, né? Então, se você está utilizando até aquela técnica só para caracterizar, para falar que realmente tem uma carbonila ali, um grupo amínico ali, não tem problema nenhum. O que acontece é que tem grupos de pesquisa que sintetizam materiais e fazem a caracterização. Aí, nesse caso, precisa ir um pouco mais além, né? Justificar aquilo. Então, o equipamento deu que 1750 é carbonila, vamos supor, aí você tem que pesquisar e verificar se realmente aquilo faz sentido. Mas é possível, sim, já tem, na verdade. Ah, sim, entendi. Certo? O que é Luana? Igual quando a gente faz exame de sangue, que a pessoa colhe, faz tudo, mas quem interpreta o resultado é o médico. É exatamente isso. O técnico ali, ele é um operador. E que nem te fala nada. Nem a hora que vai entregar o resultado do exame, né? Então, ele fez, simplesmente, mas não vai saber ler, né? Não vai saber interpretar. Aí você fala assim, não, mas no resultado vem a faixa lá, né? A gente olha de tal idade a tal idade, é possível, o valor máximo aceitável é X, né? Isso daí a gente também olha, né? Mas quem vai interpretar é o médico. Falou assim, ó, aumentou, diminuiu, é bom que tenha diminuído, é bom que tenha aumentado, né? Então, alguém que estudou e que não simplesmente operou o equipamento. Então, essas são as diferenças de quem conhece e faz, né, e interpreta e lê, de quem só é o operador, certo? Fica claro, pessoal? Sim. Então, pessoal, voltando para a nossa microscopia, então a microscopia vai ser o quê? Utilizar um microscópio.
Ah, mas microscópio resolve? Resolve, pessoal. Na verdade, a gente tem o microscópio óptico normal, que, de acordo com o tipo de microscópio, ele tem um alcance de aumento que pode chegar até 2.000 vezes. Mas, hoje, a gente tem microscópios que têm a capacidade de identificar átomos, né? De identificar superfícies nanométricas. E esses microscópios são microscópios eletrônicos, né? Que aí ele tem a capacidade de aumentar 50.000 vezes, pessoal, 100.000 vezes, dependendo da potência do microscópio, né? Então, se lá no começo do desenvolvimento da ciência, no final do século XIX, pessoal, do século XVIII, na verdade, no final do século XVIII, se eles fizeram muita coisa utilizando o microscópio óptico, imagina o que eles não têm feito com o microscópio eletrônico, né? Só que o funcionamento de cada um deles é diferente. Então, o microscópio óptico, ele tem um mecanismo de funcionamento e o microscópio eletrônico, ele vai ter outro tipo de funcionamento. Porque o óptico, pessoal, ele tem na estrutura dele lentes e a necessidade de entrada de luz. Então, ele vai chegar num limite para poder obter uma imagem nítida. No caso do microscópio eletrônico, o modo pelo qual ele capta a imagem é completamente diferente, certo? Que a gente vai ver um desenho dele. Todo mundo enxerga, pessoal? Agora sim. Tá. Então, nós vamos falar sobre microscopia. Técnicas de microscopia, que existem várias, pessoal. Mas o que acontece é que a gente vai focar em três. A microscopia eletrônica de varredura, a microscopia de força atômica e a espectroscopia de difração de raio-x, certo? Então, são três técnicas de caracterização muito utilizadas e utilizadas bastante também na área de materiais, certo? Então, só algumas considerações, né? A principal função de qualquer microscópio é aumentar, né? Aumentar a imagem. Então, o que ele fala é que o microscópio ele tem como objetivo de tornar visível alguma coisa que não era a olho nu. Né? Então, nós temos todo o nosso sistema microscópico, né, na nossa visão. Então, se vocês lembram lá das aulas da física, né, a gente tem estruturas no nosso sistema, o nosso sistema de visão, né, que tem a capacidade de funcionar como microscópio. Na verdade, funciona como microscópio. Até mesmo porque a gente enxerga uma imagem invertida e aí ela se converte para que a gente enxergue as coisas do jeito que elas são, né? Então, na verdade, o nosso sistema ocular, ele é um microscópio, que ele tem a capacidade de permitir que a gente enxergue. Enxergue, pessoal, até um determinado limite. Aí o tempo vai passando, né? E vocês vão vendo que ele vai precisando fazer alguns ajustes, né? E sempre o que acontece é que eu preciso da entrada de luz. Sempre vai ser uma interação de luz com a matéria, né? Então, aqui, a principal função de qualquer microscópio é tornar visível ao olho humano o que for muito pequeno. Começou lá atrás com a lupa e depois o microscópio óptico, que era dessa parte da interação da luz na região do ultravioleta, visível. Esse microscópio aumentava no máximo 2.000 vezes. Então, se ele aumentasse muito, se fosse um microscópio muito bom, ele poderia aumentar até 2.000 vezes, né? O que aconteceria é que acima disso não tinha condições. Pessoal, vocês estão ouvindo o vizinho aqui, né? Só um minutinho que eu vou fechar a janela aqui.
Desculpa, pessoal. Então, o microscópio ele tinha essa capacidade, tem, né, de aumentar até 2.000 vezes, né? E aí isso vai depender da estrutura, né, dos equipamentos, do equipamento aí que foi construído esse equipamento, mas hoje a gente consegue ter bons microscópios que aumenta até 2.000 vezes. O que ele coloca é que a profundidade de campo é inversamente proporcional aos aumentos, sendo necessário então um polimento perfeito da superfície a ser observada, o que às vezes é incompatível com a observação desejada, porque daí vai uma questão de ajuste de lente, do caminho óptico envolvido, mas o principal são as lentes, né? E aí, quem que é o detector, pessoal? Quem que é o detector do microscópio? Quem que é o detector do microscópio? Nosso olho, né? Então, a gente, na verdade, acopla a nossa visão na ocular do microscópio e aí ela permite eu enxergar essa imagem. Então, o detector do microscópio somos nós mesmos. A gente vai ver diferente dos outros microscópios. Então, aqui, algumas considerações dos dois microscópios, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então, diferentemente do microscópio eletrônico, pessoal, o microscópio MEV, que é o microscópio eletrônico de varredura, que é esse primeiro que a gente vai conversar, ao invés dele utilizar uma fonte de luz, né, uma fonte de luz, que aí vai passar por um condensador, né, como se fosse um concentrador de luz, vai passar pela amostra, vai passar por uma lente, vai passar pelo ocular e vai chegar até a nossa visão. No caso do MEV, pessoal, que é o microscópio óptico, eu nem preciso de luz. O que vai acontecer é que ele vai ter um feixe de elétrons. Então, ele é um microscópio eletrônico de varredura, porque na verdade a gente vai mexer com os elétrons mais internos das substâncias que compõem aquela minha amostra. E aí, então, eu tenho a formação eu tenho essa fonte de elétrons, depois eu tenho diferentes acessórios que compõem o equipamento que vai fazer com que eu tenha a geração de uma imagem. Então, na verdade, eu tenho essa fonte de elétrons, eu tenho o que a gente chama de uma lente condensadora que vai converger esse feixe de elétrons, tem um deflector, e aí depois esse deflector, então, ele vai selecionar um tipo de elétron, vamos dizer assim, para passar pela minha amostra e aí passar por um detector, a diferença, né, do que chegou na minha amostra e o que chegou no detector, e aí com isso fazer uma imagem. Então, o mecanismo é um pouco diferente. É totalmente diferente, na verdade. Então, aqui, um outro microscópio, né? Um outro esquema. Então, o que que a gente tem? A gente tem a fonte de luz que é aqui embaixo. Eu tenho a lente condensadora, que ela vai converger, né, o feixe de luz. Nesse caso, é uma análise de material biológico. Eu tenho as lentes objetivas, que eu posso, de acordo com o tipo de microscópio, eu posso selecionar essa lente para adequar o aumento que eu desejo. Então, tem lente de 50 vezes, de 100 vezes, 300 vezes, 1.000 vezes, né? Então, é o coração aqui, são essas lentes objetivas. E aí, depois, a gente tem passando por uma lente ocular e aí chegar até a nossa visão, a formação dessa imagem, certo? Então, eu dependo de uma fonte de luz, eu dependo de lentes específicas e dependo também, pessoal, do detector, que o detector é o próprio olho do observador, certo? Depois, aqui do lado, pessoal, eu tenho uma estrutura de um MEV. Então, vejam como é que é. Aqui é a parte de microscópio, e depois, aqui no meio, é toda a parte do mecanismo desse microscópio. Então, na verdade, a gente acompanha tudo por aqui, mas o fenômeno todo está acontecendo dentro desse tubo, né? Então, nesse caso, o que que a gente vai ter? Uma fonte de elétrons,
a lente condensadora, igual nós temos aqui, né? Depois a amostra, uma lente objetiva para converger e depois uma outra lente projetora. E aí eu tenho a formação da imagem, certo? Então, quem vai promover a formação da imagem, pessoal, é essa fonte de elétrons aqui no topo superior. E aí, o fenômeno que acontece aqui vai gerar essa imagem. Mas por que que ele tem a capacidade de aumentar em 50 mil vezes, 20 mil vezes, 10 mil vezes? Porque o fenômeno é diferente. O fenômeno que acontece aqui nesse microscópio, ele é diferente do que acontece num microscópio ocular, certo? Então, no que se baseia as técnicas de microscopia, né? Baseia na incidência de um feixe de elétrons num ponto da superfície da amostra e o subsequente recolhimento dos sinais eletrônicos emitido pelo material. Então, aí, nesse caso, o que a gente vai ter? Um feixe de elétrons, diferentes tipos de elétrons, que a gente vai ver que vai ter elétron refletido, elétron refratado, né? Então, diferentes tipos de elétrons originários desse feixe, né? E que ele que vai interagir, passado lá por todo aquele caminho óptico de lente, quando ele chega na minha amostra, é ele que vai interagir. E aí, com isso, ele vai gerar um sinal, né? Então, as amostras são percorridas sequencialmente por um feixe de elétrons acelerado por uma tensão que varia de 0 a 40 kW, finamente focado através de um sistema de lentes eletromagnéticas. Da direção do feixe eletrônico com a amostra, resulta a emissão de diversos tipos de radiação e elétrons, entre os quais o que a gente chama de elétron secundário, utilizados então na formulação da imagem. Então veja, pessoal, eu tenho a interação, a incidência de elétrons na minha amostra, originário do feixe de elétrons, e aí quando eles atingem a minha amostra, o que vai gerar a imagem de toda essa interação que esses elétrons, que esse feixe de elétrons teve com a minha amostra, o que vai interessar para formar a imagem são o que a gente chama de elétrons secundários. Ah, mas e os outros refratários, os primários? Eles não participam. Quem participa são só os elétrons secundários. Então, os elétrons secundários são elétrons da amostras que sofrem excitação e escapam da superfície. O elétron retrodifundido permite a distinção na superfície, na amostra em análise, das regiões de átomos leves e pesados. Então, cada um vai ter uma função. Então, aqui, só para vocês verem a interação dos elétrons com a matéria. Então, a gente tem radiações que escapam da superfície da amostra, interações dentro da amostra e informações de elétrons transmitidos. Então, o que a gente vai ter aqui? Eu tenho o exemplo da minha amostra, e aí eu tenho o feixe eletrônico incidente. Então, ele vai incidir para a minha amostra, ele vai incidir na minha amostra, e aí o que acontece é que ele pode gerar elétrons secundários, ele pode gerar uma corrente elétrica residual, ele pode ter elétrons retroespalhados, eu posso ter elétrons Auger, posso ter raio-x e posso ter luz, certo? Então, esse feixe de elétrons, ele vai esparramar, vamos dizer assim, vários tipos de elétrons, né, e até mesmo radioatividade, à medida com que ele interage com o material. E para nós, então, o que vai interessar para a microscopia são esses elétrons secundários. Deixa eu ver aqui na figura. Que são esses elétrons aqui. Certo? Então, os elétrons secundários têm origem nos processos de interação não elástica dos elétrons primários e retrodifundidos com elétrons de maior energia de ligação. A profundidade dos elétrons não ultrapassa algumas dezenas de nanômetros, certo? Então, é uma interação
não elástica. Então, ele bateu, ele vai perder uma energia aí no meio do caminho. A observação de imagem obtidas através da detecção desses elétrons secundários tem um contraste topográfico, sendo que o contraste, uma das consequências, sendo o contraste uma consequência da emissão dos elétrons retrodifundidos, cuja intensidade é crescente com o número atômico. Então, também esse comportamento da interação do elétron com a matéria, pessoal, também vai depender das características do próprio elemento envolvido. O fato dos elétrons secundários provirem de um volume de interação pequena torna possível a obtenção de excelentes imagens, possibilitando a observação do contraste topográfico, que a gente vai ver imagem em 3 dimensões, e aí você pode fazer um estudo do que a gente chama de contraste topográfico, que é para você ver fundo e vale da minha imagem. Então, onde eu tenho um vale com grande profundidade, ou eu posso não ter vale desculpa, pessoal, posso ter vale que indicando aí essa profundidade toda, e posso ter o inverso também. E aí os elétrons, então, diferente dos elétrons secundários, né? Então, provém de um volume de interação pequena, e torna possível, e mesmo assim torna possível a obtenção de imagens, possibilitando a observação do contraste topográfico. Então, é isso, interação pequena. Os elétrons retrofundidos identificam os elétrons da superfície da amostra com energia elevada. A emissão de elétrons retrofundidos resulta da interação elástica ou de perdas de energia, diferentemente dos elétrons secundários. A utilização dos elétrons retrodifundidos permite a observação clara da rugosidade das amostras em estúdio devido ao efeito de sombra. Então, esses elétrons retrodifundidos não são afetados por efeitos locais de má condutividade de materiais. Na análise desses elétrons, é necessário ter especial atenção à localização, amostra e detector, pois deste posicionamento depende grande parte da qualidade referente a esse contraste fotográfico. Que isso daqui, pessoal, é ajuste de mão, que a gente diz, né? Então, alguns regulamentos, umas regulações, vamos dizer assim, de equipamento, eles são feitos muito superficiais, e aí o próprio software que conduz, vamos dizer assim, o equipamento, ele pode colaborar, né, na obtenção da imagem para que tenha uma imagem bastante nítida. E aí isso não acontece com os elétrons retrodifundidos. Então ele fala que é necessário ter uma especial atenção à localização, tanto da amostra como do detector, pois deste posicionamento depende grande parte da qualidade referente ao contraste topográfico. Por quê, pessoal? Porque, na verdade, por que esse controle todo com relação à localização da amostra, se ele está no detector, quanto tempo que você enviou o material e a leitura não vai ser feita agora, né? Então, todas essas informações, elas são bastante importantes, e às vezes regular alguns desses parâmetros na mão faz com que a gente tenha um conhecimento maior aí da técnica e também uma qualidade de imagem melhor. Então, devido ao fato dos elétrons serem provenientes de camadas profundas no material, a resolução da imagem obtida tem grande importância, né, no feixe incidente e o número atômico médio local do material. Vocês conseguem, pessoal, me imaginar isso? Ou é difícil? Então, que aqui nesse esquema, pessoal, quem colabora para a obtenção da imagem são os elétrons secundários e os elétrons retroespalhados.
Então, os outros, eles, nessa condição que a gente está apresentando, ele mostra características diferentes, né? E que não tem o mesmo efeito dos secundários e os retros espalhados. Pode gerar imagem, né? Mas que é diferente do modo do qual ele está obtendo a imagem no MEV. Então, aí, o que, que a gente faz, né? Qualquer amostra pode, desculpa, eu posso de qualquer amostra obter uma imagem de MEV? E aí, na verdade, pessoal, não é. Tá? Então, a amostra, ela precisa ter alguns pontos comuns para que ela possa ter um sinal de microscopia eletrônica. Então, apesar de boa condutividade elétrica superficial, não há existência de condutividade superficial que leve à necessidade de metalização, através da aplicação de um revestimento ultrafilme de cobre, de ouro ou carbono, e também tem que suportar o vácuo. Então, aqui, pessoal, é com relação ao tipo de amostra e até mesmo o suporte de amostra, porque às vezes a gente traz a amostra no estado líquido, num tubo de ensaio ou num frasco fechado, e aí isso não é uma boa prática de que se ele for fazer a pesquisa ou a rotina dele numa situação mais abrangente a geral, certo? Então é isso, né? Então apresenta boa condutividade elétrica, mas mesmo assim, em muitos casos eu preciso fazer uma metaliação, né? Que é passar o que a gente chama de tinta de prata ou tinta de cobre, tinta. Só nunca vi de ovo, pessoal. De, de ovo, não, de ouro, né? Então, na verdade, você pode produzir essa metalização. Né? Eu nunca vi de ouro, mas é possível metalizar com ouro também, porque o que eu preciso é de uma superfície condutora. Então, qual é a condição, né? Apresentar boa condutividade elétrica superficial, se não existe, leva à necessidade da metalização, que é uma camada super fina. Na verdade, existem canetas que são específicas para isso, né? Principalmente de prata, que acaba sendo mais barato do que o ouro. E a minha amostra também tem que suportar vácuo, porque ali é que ele vai ficar muitas vezes por um tempo e algumas vezes esperando uma organização ali, né? A técnica do MEV ou SEM utiliza um feixe de elétrons em vez de luz da luz, né, que é utilizado na microscopia óptica e que torna necessária a utilização de vácuo, justamente para poder tirar qualquer coisa ou qualquer umidade que esteja presente na amostra. E a minha amostra, como em qualquer análise que eu vou fazer, ela precisa ter uma certa estabilidade física e química, né? Para que realmente, a hora que os elétrons, o feixe de elétrons interagir com aquela matéria, eu possa ter algo reprodutível, né? Então, se alguém lê o meu artigo que eu fiz o MEV naquelas condições, ela tem que ter a condição de pegar essa amostra, realizar a análise e obter o mesmo resultado, que nem sempre isso acontece, certo? Mas, de qualquer forma, se você quer caracterizar um determinado material, ele precisa ser estável física e quimicamente. E aí, então, a gente faz uma análise dos sinais recolhidos pelo detector num microscópio de MEV, né? Então, análise simultânea dos sinais recolhidos pelos detectores permite caracterizar cada ponto de amostra em termos de topografia, então, se ele tem pico e vale, né? Que é por meio dos elétrons
dos elétrons esparramados e desculpa, pessoal, os elétrons secundários e os elétrons refletidos. Eu posso ter observação e caracterização do número atômico, propriedades cristalinas, composição química elementar, campos magnéticos e orientação cristalina da amostra. Certo? Então, cada um desses elétrons, eles vão trazer um efeito diferente na superfície do material. E o equipamento? Então, não sei, acho que o Giovanni foi com a gente lá, acho que a Lidiane também foi, no CNPEM, lá em Campinas. Quem foi, pessoal? O Giovanni, eu lembro que foi, Lidiane foi, mais alguém? Daiane também. E aí, pessoal, lá tinha não sei se vocês lembram, de um lugar que a gente foi, que tinha vários laboratórios de química, e aí tinha uns laboratórios que tinham vários MEVs, e tinha uma sala que tinha um único MEV, e que ele tinha todo um revestimento acústico, né? E que a entrada não era muito bem-vinda, porque era um equipamento super caro, né? Lindo, né? Lindo mesmo, Lidiane. E aí, então, um negócio super potente, né? Então, lá tinha 4, pessoal, né? Só nesse lugar que nós fomos, que era de estudo de nanomateriais, né? Então, claro que lá, como era estudo de materiais, tinha MEV fácil, né? Tinha a FM, que é uma outra técnica de microscopia que a gente vai ver dentro da sala limpa, né? Então, um MEV portátil, né? Então, é outro patamar aí de equipamentos, né? Então, e de centro de pesquisa, né, pessoal? Claro que lá é uma referência mundial. O microscópio eletrônico, então, é um equipamento capaz de produzir imagens de alta ampliação até 300 mil vezes ampliação e resolução. As imagens fornecidas pelo MEV possuem um caráter virtual, pois o que é visualizado no monitor do aparelho é a transcodificação da energia emitida pelos elétrons, ao contrário da radiação de luz, o qual estamos habitualmente acostumados, né? Então, por isso, todo esse cuidado, toda a reserva, toda a questão acústica envolvida, né? Que é justamente para obter o máximo de referência e, e exatidão naquela imagem que está sendo obtida. Então, aqui, ó, opa, o equipamento. Quem domina o computador, né, que faz os ajustes todos por meio de software. E aqui o MEV, pequeno. Então, a gente vê esses tubos, aqui é aquele caminho óptico que a gente viu, aqui eu consigo acompanhar minha amostra, para ver o que está acontecendo, né? Então, ele é simples, ocupa pouco espaço, mas ele é realmente muito poderoso. E aqui alguns exemplos, né? Alguns exemplos de como que a gente utiliza o MEV, então, nas ciências do materiais. Então, aqui é uma produção de fibras de hidroxiapatita por eletrofiação. Não sei se vocês lembram que o Guilherme Dognani, ele veio num evento nosso falar sobre eletrofiação. Então, na verdade, eles formam fios bem pequenos por meio de deposição de energia elétrica, né? E esses fios, eles são produzidos na própria ponta da agulha de uma seringa, por exemplo, né? Então, tem uma série de aparatos homemade, né? Então, que os próprios pesquisadores constroem esses equipamentos, né? E aí eu lembro que quando ele veio fazer a apresentação da palestra dele, ele mostrou o equipamento e que, na verdade, era bomba peristáltica, era agulha, era seringa, na verdade, com agulha, e aí que ele conseguia produzir esses filmes finos, né, por meio de eletrofiação, para os mais variados fins.
né? Então, aqui uma imagem de um processo de sinterização e não sinterização, que essa sinterização é um tratamento, né? Então, aqui eu retirei de um artigo, né? Então, é um pedaço dele. Então, aqui a gente tem o A, antes do processo de sinterização, e aqui o B após esse processo de sinterização. Então, vejo que ele conseguiu enxergar o detalhe, a espessura, o diâmetro de todos esses fios. Na verdade, se faz uma amostragem, né? E para não precisar analisar toda a minha amostra, certo? Depois, pessoal, aqui embaixo eu tenho uma imagem de nanocarreadores, né? Que são, pode ser substância, pode ser algumas moléculas que têm a função de carregar alguma coisa para algum lugar, certo? Então, aqui é uma imagem de aumento de 100 mil vezes do que eles chamam de nanocarregadores. Então, a gente vê também uma imagem nítida. Eu não sei, pessoal, vou colocar aqui do lado, só para vocês darem uma olhada, que aqui, ó, embaixo da minha imagem, sai todas as informações de como que foi obtida aquela imagem. Então, qual é a lente de aumento, qual que é a potência que foi aplicada, né? Então, eles precisam indicar tudo isso. Então, uma imagem bonita, essa dos nanofios também bem bacana, né? Que aqui no caso dessa que está aqui na lateral, né? Da imagem dos nanocarregadores, foi feita com uma lente de aumento de 100 mil vezes, né? Então, é muita coisa. Enquanto que enxerga, né? Um outro exemplo, pessoal, é os grãos de pólen, né? Aqui já um produto bem natural. Então, aqui as fibras inorgânicas, né? Os carregadores, eu vou contar que são células presentes no próprio organismo. E aqui grãos de pólen, então aqui já era brincadeira, né? Então, grãos de pólen obtidos pela imagem de MEV. E aí ele fala que ele mostra a característica de profundidade. O que é característica de profundidade? Pessoal, essa capacidade da gente enxergar numa visão de 3D. E aí a imagem a gente chama de micrografias, né? Se for utilizar o termo correto, eu fico falando imagem, né? Mas na verdade são micrografias. Aqui uma outra imagem de uma membrana com zeólita, né? Então a gente vê que ela não resistiu muito. Depois, aqui uma outra imagem, né? Da mesma membrana. Aqui um outro exemplo de micro-organismos. Então, o Ceratium, o Protoperidinium e o Convailax, né? Então, a gente também consegue ter a imagem aí com bastante profundidade, com bastante detalhe, para a gente poder estudar, né, o organismo vivo em questão. Então, a gente vê essas imagens lindas, né, pessoal? Mas às vezes não dá a informação que a gente precisa. Mas ela é importante porque nos ajuda a, a criar, na verdade, ele nos ajuda a estudar também. Ele nos ajuda a ter um certo discernimento, né? Então, antes da pandemia eu participei de muita banca de ciência dos materiais, né? De mestrado, até mesmo de doutorado. E aí eu acho meio subjetivo, né? Então, numa imagem como essa, ele vai relatar o quê? Ele vai relatar que é uma região uniforme e que ele tem vacúolos, né, em algumas estruturas, mas eu particularmente não me diz muita coisa. A mesma coisa aqui, né? Tem nível, tem formação, a gente vê umas partes de fios aqui,
mas na verdade não é muito conclusivo, né? O que gerou isso? Então, os micro-organismos. E é isso. Então, da parte de microscopia, pessoal, é isso. O que fica? Porque vocês, quando vocês forem trabalhar com, né, se alguém for trabalhar com microscopia, o que a gente vai ter é a imagem. Então, a fundamentação teórica dos elétrons espalhados, dos difundidos, dos elétrons retroespalhados também, né, os elétrons secundários, pessoal, isso é para saber um pouquinho o funcionamento. Mas da onde que vem a imagem? Ela vem da interação desses elétrons, né, dos elétrons secundários e também dos retrodifundidos, certo? Alguma dúvida, pessoal? Alguma colocação? Difícil, fácil? Bem difícil. Então, pessoal, porque na verdade, lembra que para nós, essa fundamentação teórica é para a gente entender um pouquinho sobre a obtenção da imagem. Então, claro, pessoal, que tem 1000 equações, igual tem lá na espectroscopia vibracional e também no Raman, né? Aquelas equações de matriz também que a gente viu, mas aquilo lá é para a gente ter um pouco de diferença de qualquer outra pessoa, né? E esse mecanismo, então, do tipo de elétron que ele utiliza para montar essa imagem, também é um diferencial, de você saber de que lugar que está vindo aquela imagem, certo? Mas vai melhorando, Natan. E essa técnica de microscopia, pessoal, ela é muito utilizada na parte de polímeros, porque você tira uma fotografia. Então, você consegue enxergar a estrutura até mesmo de alguns compostos. Né? E aí, pensar na organização deles. Né? Então, da imagem. Se aquela imagem também ela soma com outras caracterizações. Dificilmente um material ele é caracterizado só por uma técnica. E no caso do MEV, ele vem sendo muito utilizado. Então, no Brasil já existem muitos equipamentos de MEV. Então, ele já é uma técnica bastante difundida e o pessoal usa bastante. É que alguns eles acabam acreditando, outros sendo um pouco mais céticos, né? E consequentemente não acreditando muito naquilo que está sendo mostrado. Porque, como eu falei para vocês, a gente enxerga o que a gente quer na imagem, né? Então, se a gente voltar nessa figura anterior aqui, a gente vai ver que se cada um lê, ou até mesmo essa, né? Se cada um lê só essa imagem, a gente vai ver que as interpretações elas são diferentes. Porque é imagem, né? Então, quem está interpretando é gente humana e não o computador. Tudo bem, pessoal? Pessoal, eu vou pular de fração de raio-x e vou falar do AFM, que é uma outra microscopia, que também a gente obtém imagem. E aí, depois, na próxima aula, eu falo de raio-x. Pessoal, na microscopia de força atômica é uma técnica muito legal. E ela é uma técnica, pessoal, que resolve, né? E simples, né? O princípio dela. Então, aqui no AFM a gente obtém imagem, como a gente obtém no MEV, só que o AFM, ele me traz informações seguras também, né? Imagens seguras, mas ele me dá da superfície, ele não tem a capacidade de penetração.
Então, é uma técnica nova, recente, né? Ele coloca que é uma invenção recente de 1986. Talvez alguns de vocês não tenham nem nascido nesse ano, tô certa? Alguém nasceu antes de 1986, pessoal? E é recente, né? E aí, pessoal, ela é recente, então veja que em 1986. Ufa, que ainda bem que nessa data eu não posso, não vou me constranger de falar que eu nem estava na faculdade, ou que eu já estava formado, que já tinha X anos de doutorado, né, pessoal? Então, 1986, onde que eu estava? 1986, eu estava no ensino médio, será? Não, estava no ensino fundamental. Mas, enfim, tem aí praticamente 35 anos essa técnica. E ela também é uma técnica que pegou bastante difundida e os pesquisadores utilizam bastante na caracterização de materiais, mas lembrando que ela faz a caracterização de superfície, nos dá uma imagem também, mas de superfície. Né? Então, ela pertence à família de microscopias de varredura por sonda. Então, é uma técnica muito legal, pessoal, simples. Todo mundo já viu um toca-disco? Não CD. O de vinil, que agora é aparelho retrô. Alguém já viu, pessoal? Então, o que, que acontece? O funcionamento dela é esse. Tem um Derek. Ah, que legal. Então, como que é isso, pessoal? É um disco, e aí ele tem um braço que tem uma agulha. E esse disco, ele vai funcionando, né? Ele vai girando, e aí nesse braço, ele tem uma agulha fina, e que ele vai decodificando o que está impresso ali naquele disco de vinil. No caso da técnica de AFM, pessoal, ela também é assim. Ela tem um braço, uma sonda, e que aí ele vai dando passos nanométricos na superfície da molécula, da superfície da minha amostra. Então, o que, que acontece? Se ele encontrou uma rugosidade, né? Então, o que, que é a rugosidade? Dele encontrar lugares mais profundos ou mais lisos, né? Então, se a superfície da minha amostra é lisa, o meu braço não vai mexer. Agora, se a superfície da minha amostra é rugosa, cada vez que ele achar um vale ou um pico, ele vai se movimentar. E aí, com isso, a gente vai obter um sinal, certo? Então, eu falo que é uma técnica que resolve simples, pessoal, porque ela foi baseada simplesmente no deslocamento de um braço. E aí isso traz, então, informações da superfície do meu material. Percebem a sacada, né? Então, a técnica apresenta um elevado poder de resolução, as amostras não necessitam de qualquer tipo de tratamento, que isso já é muito bom, né? Então, lá no MEV, a gente precisa, se a minha amostra não é metal, eu preciso metalizar, e aí depois eu não consigo usar essa amostra para mais nada, né? Então, não precisa fazer nada. Então, utilizo a amostra sem tratamento nenhum, nem mesmo se serem condutoras de corrente elétrica. Né? Então, a técnica apresenta um elevado poder de resolução, as amostras não necessitam de qualquer treinamento e nem mesmo precisam ser condutoras de corrente elétrica. Então, não necessita de corrente na superfície da amostra e na ponta da minha agulha, como acontece quando acontece no MEV, que a minha superfície ela é metalizada. Então, permite efetuar estudos topográficos e mecânicos de superfície, tais como atrito, rugosidade, dureza, rigidez, elasticidade e resistência. Na caracterização de materiais, pessoal, ela é muito utilizada, e de filmes, né, que nem eu que trabalhei com filmes, análise da rugosidade da minha amostra, para verificar se a gente tem um filme homogêneo ou não. Normalmente, tem sentido só caracterização de materiais sólidos,
já que ele vai mapear a superfície da amostra. Então, aqui é o funcionamento, pessoal. Então, varre sequencialmente a superfície da amostra, registrando forças interatômicas entre a sonda, que é o braço, né, e a amostra. E que, de acordo com o tipo de material, essa interação ela pode ser maior ou menor. Então, esse princípio simples permite registrar forças que variam de 10 a menos 6, 10 a menos 9 newton, reproduzindo imagens com resolução atômica. Então, o funcionamento baseia na ponta muito fina de óxido de silício ou um tetraóxido de níquel, que varre a superfície da amostra. A sonda com diâmetro inferior a 10 nanômetros está colocada na extremidade de uma viga de suporte flexível. Então, é exatamente isso. A minha amostra está aqui, e aí, se a amostra caminha ou se meu braço caminha, de acordo com a oscilação, com a rugosidade, o braço vai levantar e descer, e aí promover o registro. O sinal que é detectado pelo fotossensor de posição resulta do encurvamento do cantilever, né, que é esse braço aqui, o qual é medido pela deflexão de um feixe de laser ou pela variação do valor de uma resistência piezoelétrica, o qual é incorporado no próprio cantilever. A deflexão do cantilever é o resultado das forças interatômicas, né? Então, veja que esse pretinho aqui é a minha amostra, a ponteira, aqui, e o cantilever, que é o braço. O que vai acontecer é que isso é promovido por uma incidência de laser, né? E, deixa eu ver o que ele coloca. Então, a ponteira, a amostra, né? A entrada de laser, e aí a possibilidade de fazer um scanner piezoelétrico, né? Pela passagem aí da agulha. E aí as modalidades, né? No modo contato, que é o modo tapping, e o modo não contato. No modo contato, as forças iônicas repulsivas permitem a obtenção da imagem. O modo tapping é a ponta toca na amostra instantaneamente, afastando-se imediatamente da amostra, que aí vai depender do tipo de rugosidade, que esse, pessoal, é uma das técnicas de AFM mais utilizadas. E aí a gente tem também um último modo, que é o modo não contato, para distâncias entre pontas e superfícies de amostra superior a 100 nanômetros. Né? Então, é uma outra modalidade que vai pegar um outro nicho, vamos dizer assim, de amostras. E aqui toda a explicação, né, que acho que eu deixo para vocês. Trabalha com o varrimento, né, da superfície da amostra com uma ponta presa à extremidade do cantilever. A superfície da amostra é monitorada através das alterações na deflexão do cantilever, usando o efeito de um detector de fotoiodo. Então, ele tem sensores muito específicos para poder definir o que está acontecendo aí com a minha agulha. Nesse modo, a interação entre sonda e amostra é feita em nível atômico, podendo medir forças de fricção, adesão e metálica. A ponta entra em contato com a superfície através da absorção da camada de fluido da superfície. O contato com a amostra leva a que as forças predominantes sejam repulsivas, então por isso a variação. E a distância em que o scanner se move verticalmente para cada XY é armazenada pelo computador e vai formando a imagem topográfica. O modo tapping trabalha também a varredura, com a ponta ligada à extremidade do cantilever oscilante, né? Então, oscila numa frequência de ressonância próxima, né? E aí com uma amplitude meio fixa. Desse modo, a ponta toca a superfície da amostra, perfurando a camada de água. E a aplicação da oscilação é mantida constante, mantendo uma rugosidade média quadrada. Certo? Então, não muda muito. E o modo não contato, né, que vai considerar as forças atrativas. O valor baixo dessas forças atrativas é importante porque permite
não ocorrer deformações, né? E quando se analisa a superfície da amostra do modo contato, a imagem obtida corresponde exatamente à superfície da amostra, pois a água que se encontra, a superfície é perfurada pela ponta. A distância que o scanner se move verticalmente é armazenado por um computador, permitindo a formação da imagem topográfica. Então, aqui alguns exemplos, né, pessoal, das forças de atração, né, e de repulsão e o não contato, né? E aqui um esqueminha do comportamento das pontas nas diferentes modalidades, né? Então, do quanto que oscila, né, o contato intermitente, aqui o contato direto, e nesse daqui o não contato. Então, aqui alguns exemplos, né? Então, é um filme de diamante. Então, se a gente for ver aqui, olha que eu falei dos picos e vales, né? Então, a parte superior é pico e a inferior é vale. Então, um filme de diamante que foi obtida a imagem de AFM por contato. E tem uma imagem normal assim, e a imagem tridimensional, que isso quem faz é software. Essa daqui é legal também. Então, isso daqui foi um filme, né? Um filme fino, nem eu sei, germânio, antimônio e selênio, né? Que cresceram com, né? Eles produziram esse filme e aí fizeram algumas variações do ângulo de exposição do substrato. Então, aqui, um ângulo de 0, 95, 75, 80, 85, e o suporte da amostra, que é de silicone. E aí, ele mostra as imagens. Então, onde que eu tenho mais rugoso? E aqui, pessoal, essas imagens sempre nas mesmas condições, né? De aumento, de temperatura. Então, sempre condições iguais para que eu possa inferir na minha imagem que o que está gerando essas mudanças foi o ângulo de evaporação. Então, mostra que é bem diferente, né? Então, o A é só o substrato, porque muitas vezes a gente pode olhar essa imagem e achar que é do meu material e, na verdade, é do vidro, é do substrato que está sendo utilizado. Então, aqui a gente vê diferenças na topografia da amostra, que foi gerado em função dos diferentes ângulos de processo de evaporação. Então, a gente enxerga as diferenças existentes em cada uma dessas imagens. E aí é possível medir, né? O programa, ele mede o comprimento de pico e vale. Aqui é uma técnica conjunta, então, utilizando aqui o espalhamento Raman, utilizando um laser de 633, que é uma ftalocianina de térbio. Então, aqui a caracterização do filme, né? Então, da ftalocianina. Então, bandas características para os grupos funcionais existentes. E depois do filme pronto, o AFM, né? Que vai analisar a rugosidade da superfície da minha amostra. Então, por isso que só tem sentido quando a gente tem mais sentido, na verdade, quando a gente fala em análise de sólidos e de filmes organizados, certo? Então é isso, pessoal. Falta a parte de difração de raio-x, que aí eu deixo para a próxima aula, também uma definição geral, e aí a gente vai trabalhar com alguns exemplos para vocês poderem enxergar a aplicabilidade dessas técnicas, certo? Então, por hoje é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, não sei se fica muito rápido, né? Que é bastante informação. Alguma colocação, pessoal?
Tudo certo? Então, se ninguém tiver nenhuma dúvida, pessoal, eu termino por aqui a aula. Vou parar a gravação.